Muito bem, olá a todos. Nós vamos tratar sobre PCP, Programação e Controle da Produção, nesta aula de hoje. São duas aulas, esta é a parte 1, e nela nós vamos tratar basicamente de conceitos que são importantes que se conheçam em relação a esse assunto, PCP, e também vamos trabalhar dois métodos de alocação de carga, realizando inclusive atividades práticas para que a gente consiga visualizar como funcionam esses métodos de alocação. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, em uma empresa, seja ela empresa industrial ou prestadora de serviço, em uma empresa existe um grande número, normalmente, de equipamentos, de postos de trabalho, de setores, de máquinas, de pessoas, além, claro, de tecnologia, padrões, normas, enfim. Todas essas empresas foram criadas com o objetivo de dar resultado, de proporcionar resultado aos acionistas, aos donos. O gestor, então, ele necessita fazer com que tudo isso, tudo que é feito dentro dessas organizações, ocorra dentro do esperado. Então, como é que fazer isso de maneira correta, né? Porque numa organização, às vezes, nós temos uma grande variedade de produtos que precisam ser fabricados e nós precisamos alocar esses produtos a diferentes centros de trabalho, a diferentes setores, a diferentes equipamentos. Isso precisa ser feito, claro, dentro de um prazo já estabelecido e dentro de um custo já estabelecido. Então, como é que fazer isso, né? A grande questão é essa. Como é que programar de maneira correta? Como é que aproveitar todos os recursos da melhor maneira possível? É isso que o gestor precisa responder, porque basicamente é isso que ele vai ter que fazer dentro de uma organização dessas. Então, como é que a gente vai fazer com que aquilo que foi programado, com que o prazo que foi estabelecido, com que o custo estabelecido realmente aconteça conforme o esperado? A resposta para isso, é claro, está em programar e controlar a produção. É justamente, conforme já dito lá no início, é justamente sobre isso que nós vamos tratar nessa aula número 1 de Programação e Controle da Produção. Bem, nós estamos falando de PCP, Programação e Controle da Produção, mas afinal de contas, o que é programar a produção? E o que é controlar a produção? Bem, basicamente, programar a produção é distribuir e ordenar as operações, os trabalhos, né, necessários pelos diversos centros de trabalho. Nesse caso, os centros de trabalho podem ser pessoas, máquinas, enfim. E o que é controlar a produção? Bom, controlar é assegurar que as ordens de produção, que os pedidos, né, que as solicitações de produção sejam cumpridas de forma certa, dentro da data certa e nos custos estabelecidos. É isso que é programar e controlar a produção. E isso tem uma importância tremenda dentro das organizações. Acreditem, programar e controlar bem uma produção tem relação direta com o resultado dessa organização, seja ela uma empresa industrial ou uma empresa prestadora de serviços. Muito bem, até aí tudo certo. Agora, qual é que é o objetivo de programar e controlar a produção? Além daqueles objetivos lógicos que dizem respeito a cumprir prazo, cumprir com custos, enfim. Quais são os objetivos? Muito bem. O que nós temos é o seguinte: os objetivos principais de programar e controlar uma produção são os seguintes. Primeiro, o que se pretende é permitir que os produtos tenham a qualidade especificada. É para isso que se programa de forma correta e se controla a produção. Um outro objetivo é fazer com que as máquinas e as pessoas operem com os níveis desejados de produtividade, ou seja, os melhores possíveis. Um terceiro objetivo é reduzir os estoques e os custos operacionais. É por isso que é tão importante preocupações em relação à programação e controle da produção. E por último, manter e melhorar
o nível de atendimento ao cliente. Claro que devem ter outros objetivos, esses são o que normalmente são apresentados como sendo os principais objetivos de controlar e programar da melhor maneira possível uma programação. Agora, é interessante que se a gente observar esses objetivos, a gente vai perceber que eles podem acabar criando conflitos entre eles. Vamos pensar um pouquinho, vamos observar esses 4 objetivos e vamos tentar identificar, eu gostaria que você fizesse isso, vamos tentar identificar conflitos aí nesse caso. Pense um pouco. Se precisar, para a videoaula e pense um pouco. A resposta está logo depois, mas eu gostaria que você pensasse um pouco para tentar identificar entre esses 4 objetivos quais são conflitantes entre si. Muito bem, vamos às respostas. Se você verificou que permitir que produtos tenham a qualidade especificada pode ter conflito com reduzir os estoques e os custos operacionais, você acertou. Porque na medida em que a gente reduz o custo operacional, muitas vezes, assim como os estoques, muitas vezes pode estar trazendo problemas em relação à qualidade. Esse, essa, esse, esses são 2 objetivos que podem entrar em conflito. Um outro exemplo, reduzir os estoques e os custos operacionais, às vezes, pode entrar em conflito com o objetivo 4, que é manter ou melhorar o nível de atendimento ao cliente. Concorda com isso? Ou seja, o que é esse conflito? Na medida em que eu consigo um, eu acabo não conseguindo ou tendo dificuldade de conseguir o outro. Uma outra situação é fazer com que as máquinas e pessoas operem com níveis desejados de produtividade, ou seja, o nível maior possível, o melhor possível. E ao mesmo tempo reduzir estoques. Pô, se eu estou querendo que as máquinas operem com a melhor produtividade possível, às vezes isso vai acabar me proporcionando estoques e muitas vezes reduzindo com isso o custo operacional. Então, esses também são 2 objetivos que são conflitantes. Se a gente for continuar aqui, possivelmente vai encontrar outros conflitos. Mas veja que a tarefa da pessoa responsável pelo PCP dentro de uma organização, né, a pessoa responsável por controlar e programar a produção, essa tarefa realmente é uma tarefa complicada, na medida em que tu tem esses conflitos. Então, por isso que a pessoa que normalmente é selecionada para realizar o PCP de uma organização é uma pessoa que normalmente tem experiência na área, né, e é um bom gestor e, portanto, consegue administrar e evitar que estes conflitos ocorram dentro de uma empresa, tanto industrial como empresa de serviços. Vamos começar tratando então sobre capacidade. Vamos a um exemplo. Claro que isso aí é só uma imagem ilustrativa. Vamos supor que eu adquiri um terreno no centro aqui de Lajeado e eu estruturei o meu arranjo físico e concluí que posso estacionar 10 automóveis de cada vez nesse estacionamento. Muito bem, a pergunta que se faz é, qual que é a capacidade deste estacionamento então? A maioria das pessoas tende a dizer quase que imediatamente, bom, 10 automóveis. A capacidade desse estacionamento é de 10 automóveis. Agora, vamos entender um pouquinho melhor, antes da gente responder a essa pergunta, vamos entender um pouco mais sobre capacidade. O conceito de capacidade é de que ela é o máximo nível de atividade com valor adicionado em determinado período de tempo, claro, em condições normais de operação. Né? Muito bem, essas condições normais de operação significa o seguinte, tu não vai poder estabelecer a capacidade de uma empresa se, por exemplo, os funcionários estiverem lá utilizando a operação tartaruga, se estiverem desgostosos e se preparando para uma parada, para uma greve, aí, claro, as condições não serão normais. E por isso a gente não pode estabelecer
ou até não é aconselhado medir a capacidade numa situação como essa. Mas o conceito diz isso, é o máximo nível de atividade com valor adicionado. A palavra valor aí eu sublinhei porque realmente aquilo que está sendo feito tem que proporcionar valor a alguma coisa, a um produto ou serviço. Né? Então, é o máximo nível de atividade com valor adicionado em determinado período de tempo. E aí eu quero chamar a atenção para a questão tempo, que muitas vezes não é observada quando se trata de capacidade. Então, vamos voltar ao nosso estacionamento. A resposta de uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento maior sobre capacidade, sobre programação e controle, por exemplo, de uma produção, a resposta dela provavelmente seria algo do tipo: bom, se esse estacionamento tem lugar para 10 carros e ele é utilizado por pessoas que largam o carro lá às 7 horas da manhã e buscam um automóvel às 17 horas da tarde, ou seja, o estacionamento opera por 10 horas e essas pessoas deixam durante as 10 horas o automóvel ali, a capacidade desse estacionamento vai ser de 10 automóveis. Isso não tem a dúvida. Agora, vamos criar uma outra situação. Se ele é usado por pessoas que colocam o veículo no estacionamento, vão até o centro da cidade, fazem compras lá por 1 hora e retornam, pegam o automóvel e vão embora. Bom, neste caso, aumentou de 10 automóveis a capacidade desse meu estacionamento para 100 automóveis, porque a toda hora vão estar entrando novos automóveis. Então eu tenho como dizer que a capacidade do meu estacionamento, se ele for usado por esse tipo de usuário, é de 100 automóveis por dia. Agora, podia ser diferente. Por exemplo, eu podia encerrar as atividades do meu estacionamento ao meio-dia. Eu posso parar às 11 e voltar a abrir à 1 da tarde. Então, já não é mais 100 automóveis por dia a capacidade desse meu estacionamento, ela é menor. E assim por diante. Eu só quero chamar a atenção aí, nesse caso da capacidade, sobre a questão do tempo. Muitas vezes, alguns empresários me comentam: bah, mas a minha capacidade ela está muito limitada, eu não consigo produzir mais, as minhas máquinas eu já estou operando com 100% da capacidade de cada uma, e aí às vezes eu pergunto: opa, tudo certo, agora, quantos turnos você está trabalhando? Porque uma coisa é estabelecer a capacidade e falar da capacidade em um turno. Agora, o turno pode ser multiplicado por 3. Na verdade, um equipamento pode trabalhar 24 horas por dia, se bem administrado essa questão aí de outros turnos. Então veja que capacidade, quando a gente trata de capacidade, tem que cuidar um pouco. Tem que levar em consideração também o fator tempo, que aparece de forma muito clara ali no conceito. Muito bem, além do conceito de capacidade e esses cuidados em relação ao fator tempo, nós temos que considerar também que existe mais de um tipo de capacidade. Nós temos a capacidade técnica, a capacidade efetiva e a capacidade real. Então, isso é outra questão que o gestor precisa ter cuidado. Quando alguém estabelece um valor e fala: olha, esta é a capacidade do meu setor, da minha máquina, do meu grupo de trabalho, enfim, é importante levar em consideração o seguinte: opa, tem mais de um tipo de capacidade. Qual é das capacidades que essa pessoa está se referindo? É a capacidade teórica, efetiva ou a real? Porque tem diferença. Tem diferença entre elas. Vamos entender essa diferença. Bem, a capacidade teórica é a capacidade que os projetistas técnicos tinham em mente quando projetaram a operação. Nem sempre ela é atingida na prática. Isso equivale a algum projetista projetar uma máquina, ligar ela, fazer alguns cálculos e falar: olha, essa minha máquina faz 1000, realiza ou produz 1000 unidades por hora. Sim, está certo. Ele está certo em comentar isso. Se a máquina for ligada, a cada hora ela fará 1000 unidades. Até aí o conceito está certo. Agora, nós temos que entender o seguinte: tem um negócio chamado capacidade efetiva, que é a capacidade da operação após serem reduzidas as perdas inerentes. O que significa isso? Aquelas perdas que fazem parte da atividade. Por exemplo, eu tenho que realizar setups.
Quando eu estou produzindo um produto e eu vou trocar para outro modelo de produto, eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que regular meus equipamentos, meus setores, e isso é chamado de setup. E aí eu vou acabar usando esse tempo para me preparar. A manutenção preventiva, muitas vezes, ela precisa ser realizada durante o horário de expediente, nem sempre dá para realizar isso em horário extraordinário. E se a gente for, né, realizar uma manutenção preventiva, nós também vamos ter esse equipamento parte do tempo parado. E tem uma outra situação que faz parte, é quando, por exemplo, tu não tem trabalho programado, tu não tem nada para produzir naquela máquina. Então, durante aquele período, ela vai ficar parada e, portanto, ela não vai estar produzindo nada. Isso tem que se considerar quando a gente fala em capacidade. Neste caso aí, capacidade efetiva. E por último, a capacidade real. Bom, a capacidade real, ela basicamente se refere à capacidade da operação após a gente tirar aquelas perdas inerentes, perdas que fazem parte na setup, manutenção preventiva, não tem trabalho na máquina, e aquelas perdas não inerentes. Por exemplo, falta mão de obra, não teve gente para operar a máquina. A pessoa que trabalha na máquina chegou só às 9 da manhã, então a máquina ficou parada, o posto de trabalho ficou parado sem produzir. Né? Também aconteceu de, mesmo tendo trabalho para realizar, não tinha matéria-prima. O operador teve que esperar o equipamento, o setor, teve que esperar para que este material chegasse para poder produzir. E também tem situações em que é percebido o problema de qualidade, aí precisa diminuir a capacidade deste posto de trabalho, desta máquina, precisa parar para resolver o problema de capacidade, de qualidade, precisa parar. E aí, claro, essa capacidade ela vai ser muito menor do que aquela capacidade efetiva, do que a capacidade teórica que o projetista, né, estabeleceu quando ele projetou, construiu a máquina. Somente para recapitular estes conceitos relacionados à capacidade, vamos procurar responder a seguinte questão. Eu tenho lá uma máquina que foi projetada para produzir 1000 parafusos por hora. Olha, eu tenho uma máquina então projetada para produzir 1000 parafusos por hora. O turno de trabalho é de 10 horas. Eu tenho setup de 1 hora. Eu também tive uma manutenção preventiva de mais 1 hora. Né? Eu tenho 1 hora por turno de manutenção preventiva. E em determinado momento também aconteceu uma falta não prevista de mão de obra e material que fizeram com que a máquina parasse 3 horas. Então a pergunta é, qual é a capacidade teórica, qual é a capacidade efetiva e qual é a capacidade real neste caso aí? Pensa um pouco e procura responder. Pensou? Pensou? Muito bem. Bom, não é difícil, é só a gente pensar um pouquinho e considerar aquilo que faz parte de cada uma das capacidades. A capacidade teórica desta máquina aí é de 10.000 parafusos, né? Como eu faço 1000 parafusos por hora e o turno é de 10 horas, essa máquina está previsto, em relação à capacidade teórica dela, me produzir 10.000 unidades. Bom, e qual é que é a capacidade efetiva? Como eu tenho 1 hora de setup e 1 hora de manutenção preventiva, a capacidade vai acabar diminuindo. A capacidade, nesse caso, a capacidade efetiva é de 8.000 unidades, não 10, como era na capacidade teórica. Nesse caso, ela vai ser de 8.000 unidades a capacidade efetiva. Bom, e considerando aqueles problemas que não fazem parte do processo, né? Que é a falta de mão de obra e de materiais, são mais 3 horas. Então, no final das contas, olha que a minha capacidade real nesse exemplo é de 5.000 unidades. Veja, 10.000 era a capacidade teórica, 8.000 é a capacidade efetiva e a capacidade real é de 5.000 unidades. Tá? Então, de novo, capacidade teórica 10.000 unidades, capacidade efetiva 8.000 unidades e capacidade real 5.000 unidades. Veja que tem uma grande diferença aí. Então nós, gestores, você, futuro gestor, tem que cuidar muito
Quando você vai perguntar, tá, mas qual é que é a capacidade do setor? Quando alguém falar, são tantas mil unidades, cuidado, cuidado antes de tomar qualquer decisão, antes de marcar horário extraordinário, antes de comprar mais equipamento, procura verificar. A pessoa que te forneceu essa informação, ela está falando, será de qual tipo de capacidade? Teórica, efetiva ou real? Isso realmente precisa ser considerado. Muito bem. Agora, não bastasse os objetivos do PCP, da programação e do controle da produção serem conflitantes entre si, nós ainda, não bastasse o fato de que a gente tem que prestar muita atenção na questão da capacidade, porque são 3 possíveis tipos de capacidade, não bastasse tudo isso, nós ainda temos um problema que a gente chama de restrições de capacidade. O que é uma restrição de capacidade? É quando aquilo que a gente gostaria que acontecesse não acontece. Muito bem, tem basicamente 2 tipos de restrição de capacidade. Temos o que nós chamamos de gargalo e o que nós chamamos de CCR. Vamos inicialmente tratar sobre gargalo. Gargalo, o próprio termo já está, de uma certa forma, isso pode ser visualizado nessa imagem, o próprio termo já está dizendo. Pensando no gargalo, por exemplo, de uma garrafa, por mais que tu force, que tu vire a garrafa, não vai sair mais do que aquilo que é estabelecido ou que é possível sair pelo gargalo. Nessa ampulheta aí nós temos a mesma situação. Muito bem, vamos continuar com informações a respeito de gargalo. Vamos então tratar especificamente sobre gargalo no primeiro momento e depois vamos tratar sobre CCR. Bem, o gargalo, o conceito está aí, são recursos nos quais a capacidade disponível é menor que a capacidade necessária. Então, por exemplo, nós temos aí uma linha de produção, vamos primeiramente entender essa linha de produção, nós temos 7 postos de trabalho, dispostos aí da esquerda para a direita. Inicialmente nós temos ali a matéria-prima, depois o posto A, B, C, D, E, F, G, e aí o produto vai pronto para a expedição. O fluxo está ali representado pela seta laranja. É importante entender o seguinte, que cada um dos postos de trabalho faz parte da atividade. Então, o posto de trabalho A pega a matéria-prima, faz alguma alteração na matéria-prima, passa para o posto B faz outras alterações e assim por diante, até que no final, depois lá do posto G, o produto vai estar pronto. Muito bem, nós temos também ali a capacidade hora, veja acima da linha, a capacidade hora de cada um dos postos de trabalho. Então, o posto de trabalho A, ele tem a capacidade de produzir 10 unidades por hora, o posto B, 8 unidades por hora e assim por diante. Muito bem, apresentado isso daí, vamos recapitular o conceito de gargalo. São os recursos, aí quando eu me refiro a recursos, é aí o posto de trabalho A, o posto de trabalho B, C, D, enfim. São os recursos nos quais a capacidade disponível, a capacidade que eles têm, é menor que a capacidade necessária. Então, a pergunta que eu faço aí neste momento é: onde estão os gargalos desta linha de produção? Pensa um pouco. Bom, se a sua resposta ou o seu pensamento foi, ops, peraí, eu até sei a capacidade disponível de cada posto, mas como o conceito de gargalo diz que são recursos nos quais a capacidade disponível, e aí essa eu sei, é menor que a capacidade necessária, como é que eu vou determinar onde está o gargalo se eu não sei a capacidade necessária, ou seja, a capacidade que eu preciso produzir nessa linha de produção? Então, faltam informações aí, para definir qual é o gargalo da linha de produção. Agora, se eu colocar que a capacidade necessária da linha é de 8 unidades por hora, bom, aí fica fácil. Se eu preciso produzir nessa linha de produção 8 unidades por hora, não tem gargalo. Não existe gargalo. Porque, veja, todos os postos ou fabricam esta quantidade de 8 unidades ou algo acima delas. Então, não tem gargalo nessa linha de produção. Seguindo com o raciocínio,
E se agora, né, eu estabelecer como capacidade necessária 9 unidades por hora? Opa, bom, aí é fácil, tem dois gargalos nesta linha de produção. Tem o gargalo do posto de trabalho B e o gargalo do posto de trabalho G. São esses os dois gargalos identificados nesta linha de produção. Muito bem, e como é que eu resolvo um problema de gargalo? Quando eu tenho um gargalo, basicamente o que eu preciso fazer é achar um jeito de utilizar melhor o recurso. Muitas vezes mudando o arranjo físico do local, né? Muitas vezes colocando a matéria-prima mais próxima, por exemplo, do operador, muitas vezes ajustando melhor o equipamento, muitas vezes organizando melhor o local de trabalho, eu consigo aumentar a capacidade do recurso. Então, tem várias possibilidades que existem quando eu tenho como objetivo melhorar a capacidade de um gargalo. Agora, quando eu já fiz de tudo, né, e ainda assim o recurso não consegue me fornecer aquilo que eu preciso em termos de capacidade, aí eu preciso aumentar esse recurso. De que forma? Bom, às vezes eu preciso colocar mais pessoas, às vezes eu preciso colocar mais máquinas, às vezes eu preciso realizar hora extra, às vezes eu preciso colocar basicamente uma pessoa alcançando a matéria-prima, por exemplo, para o operador principal, isso já me resolve, isso proporciona com que o meu recurso chegue ou alcance a capacidade necessária. Então, na verdade, tem várias alternativas muito interessantes para se resolver o problema de um gargalo. Claro que existem técnicas para isso, mas olha, se você parar diante de um gargalo, observar durante um tempo, usar técnicas relacionadas ao estudo e melhoria do trabalho e usar bom senso, com certeza você vai conseguir melhorar a capacidade deste gargalo. Bem, a gente está falando sobre restrições de capacidade, já falamos sobre gargalo, agora tem a CCR. Vamos entender melhor o que é esta CCR. A CCR é a sigla de Capacity Constrained Resources, né? Ou recursos com restrições de capacidade. Veja, o conceito de CCR é o seguinte, são recursos que, em média, preste atenção aí para o em média, têm capacidade igual ou superior à necessidade, mas, se não bem programados, podem ser uma restrição ao sistema. Tá? Então, de novo, são recursos que, em média, têm capacidade igual ou até às vezes superior à necessidade, mas, se não bem programados, podem ser uma restrição ao sistema. Vamos entender isso com um exemplo que, inclusive, fazer simplesmente é isso que foi feito. Este operador, e eu imagino que a essa altura você já pensou, já tinha pensado nessa solução, esse operador, ao invés de iniciar às 7 horas da manhã, ele inicia às 6 horas e sai uma hora mais cedo, às 16 horas ele vai para casa. Isso foi feito na realidade e resolveu o problema. Porque se ele começar às 6 horas, ele produz 20 latas até às 8. Ele, na verdade, pode produzir até mais do que a necessidade. Foi feito isso, problema resolvido, todo mundo feliz. Mas veja, quero insistir aí. Se a gente fosse entender que isso aí era um gargalo, a solução provavelmente poderia ser outra. Né? E não é um gargalo, é uma CCR. A maneira que a gente resolve é diferente. Bom, mas como é que se resolve um problema de CCR? Melhorando o recurso, isso sempre que possível precisa ser feito, porque às vezes só isso já resolve. Agora, não conseguindo isso, a gente não aumenta o recurso, a gente altera o horário de atividade. É normalmente isso que é feito para resolver um problema de CCR. E na tarefa de programar e controlar a produção, a gente, em muitas situações, se dá conta com o que é chamado de sazonalidade. A sazonalidade são flutuações que acontecem no mercado e fazem com que a gente precise programar muitas vezes de forma diferente a nossa fábrica, a nossa empresa de serviços. São flutuações que acontecem devido a diferenças e variações climáticas,
quando está quente, a gente vende mais determinado produto, daqui a pouco fica frio e aí esse produto não vende mais, vende outro, né? Então, essas flutuações são realmente estão presentes no mercado, estão presentes no dia a dia de nossas empresas e acabam influenciando em tudo, né? Nós temos aí sazonalidade em função de dias festivos, essa sazonalidade também está presente. E o interessante é comentar o seguinte, essa sazonalidade, ela pode ser anual, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diária, pode ser até horária. Né? Veja, se você for num banco, é interessante considerar a sazonalidade que existe nesse banco em relação aos serviços. Porque se você for, dependendo do dia do mês, né? Vamos supor que você vai no banco num dia de pagamento de aposentados, por exemplo, e esse banco paga os aposentados nessa data. Né? Se você for, por exemplo, próximo ao horário de meio-dia, vai encontrar lá grandes filas, porque o serviço também é sazonal. Então, o horário do meio-dia, por exemplo, é onde vai estar acontecendo o maior pico de procura pelo serviço. E, portanto, é um exemplo de sazonalidade. A moda também pode estabelecer sazonalidade, enfim. Então, sazonalidade são flutuações que acontecem no mercado, elas acontecem com produtos, elas acontecem com serviços, elas acontecem com insumos. E, claro, é importante, é necessário que se leve isso em consideração na hora de realizar a programação e o controle da produção de uma empresa industrial ou mesmo de uma empresa de serviços. Um outro conceito que é importante de se tratar aqui é o planejamento agregado. Muito bem, o que é o planejamento agregado? O planejamento agregado procura emparelhar a produção com a demanda e, claro, precisa fazer isso ao menor custo possível. O planejamento agregado tem a missão de realizar uma previsão de demanda para um período de 6 a 12 meses, por exemplo. E ele fornece um quadro de referência para a busca e alocação de recursos, mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas, horas extras quando necessário, subcontratações, enfim. Então, em resumo, o planejamento agregado procura, né, reservar recursos antes mesmo de conhecer a demanda detalhada, para o semestre ou para o ano seguinte. Então, se, por exemplo, você tem uma empresa que produz roupa, né, em determinado momento, lá indo para o final do ano, você precisa levar em consideração que no ano seguinte você vai continuar fabricando, vai continuar produzindo. Então é necessário você já reservar recursos para isso. É isso que faz o planejamento agregado. Então, por exemplo, você vai ter que ligar para os fornecedores de linha e já reservar um espaço nessas fábricas de linha para fabricar a sua linha. Você ainda não sabe as cores da linha porque a moda não se apresentou ainda, mas você sabe que vai precisar de linha. Então você vai entrar em contato e reservar um espaço para a produção de linhas. Se, por exemplo, você percebe que vai haver um aumento na demanda, você já precisa possivelmente entrar em contato e se preocupar em comprar, adquirir ou alugar mais máquinas e assim por diante. É isso que faz o planejamento agregado. Né? Ele calcula que tu vai vender no ano seguinte, vai fabricar no ano seguinte 1 milhão de camisas, muito bem, essa informação tu já sabe, já é possível de fazer uma previsão. Tu não sabe ainda quais serão as cores, né, dessas camisas, mas, conforme eu já disse, é importante tu já entrar em contato com a fábrica de tecido, com a fábrica de linha, com a fábrica de botões e deixar reservado, porque você vai precisar desse recurso. Então, é isso que faz o planejamento agregado. Na verdade, o gestor está se antecipando em relação à reserva de recursos. Muito bem. E um outro conceito que, da mesma forma, é importante que seja tratado é o plano mestre de produção. Veja que, um pouco diferente do planejamento agregado, o plano mestre de produção, esse já é mais detalhado. Nesse caso aí, você já sabe quais serão as necessidades de produção. Você já recebeu essa previsão, você já recebeu muitas vezes até os pedidos. Né? Então, o plano mestre de produção é justamente o documento que diz quais itens serão produzidos e quanto de cada um por um determinado período. Pode ser semanal, mensal, anual. Ele transforma, na verdade, o planejamento agregado em programações individualizadas. Então, veja na
matriz, na tabela, na planilha que nós temos aí na projeção. Nós temos ali à esquerda produto 1, 2, 3 e 4. Nós temos os períodos, né? Período 1, 2, 3 até 9. Então eu já sei que, por exemplo, eu já recebi pedidos, eu já tenho previsões mais detalhadas, no caso do nosso exemplo de fábrica de camisa, eu já tenho a cor provável que serão fabricadas as camisas, já tenho os modelos, né? Com isso eu posso já comprar o tecido, comprar a linha, comprar os botões na cor combinando, se for o caso, e assim por diante. Então veja, o que diz ali? Que o produto 1, eu preciso produzir 500 unidades no período 1. No período 2, são 100 unidades do produto 2 e 200 lá, enfim, do produto N. Né? E assim por diante. Veja, o planejamento, o plano mestre de produção, nesse caso, ele já me dá detalhado por período as quantidades. Então eu já sei que, por exemplo, veja lá no período 4, são 1.200 unidades. É um período que eu vou ter que me organizar em termos de produção, porque deu para ver ali que, dependendo da minha capacidade, eu posso ter problema. E assim por diante. Basicamente, este aí é o conceito de plano mestre de produção. Veja, nesse exemplo aí, nós temos um exemplo real de plano mestre de produção, nesse caso aí de uma indústria de calçados, onde eu tenho nessa tabela várias informações, mas da mesma forma como no exemplo muito simples que eu mostrei agora há pouco, nós temos aí nessa planilha os produtos e o período em que eles serão o que precisa fabricá-los. Nesse caso aí, são semanas. Tá? Então, um exemplo real, um exemplo prático de plano mestre de produção. Depois de tratar sobre esses conceitos, nós temos a seguinte pergunta. Ok, eu tenho lá uma empresa industrial ou mesmo de serviço, não é? A pergunta, ou as perguntas são, quanto eu devo produzir, afinal de contas? Eu tenho minha fábrica, estão ali as pessoas, as máquinas, mas recebi os meus pedidos. A pergunta agora é essa. Quanto produzir? Uma outra pergunta é, onde produzir? Em qual máquina? Em qual setor? Em qual recurso? E olha a terceira pergunta, em que ordem produzir? Eu recebi vários produtos, eu tenho vários serviços para serem realizados. Qual que eu realizo em primeiro lugar? Em segundo? Em terceiro? E assim por diante. Então, estas perguntas, elas estão presentes dentro de uma empresa e precisam ser respondidas. E quem vai responder isso é justamente a pessoa, o encarregado, a equipe responsável pelo planejamento e o controle da produção. Muito bem, na verdade, quando a gente trata de sistemas de programação, a gente precisa estabelecer, conforme já comentado há pouco, quanto produzir, onde produzir, ou seja, onde produzir se refere à alocação de carga. Qual é o meu, a quais centros de produção eu vou enviar meus produtos para serem fabricados. E em que ordem produzir? Conforme já disse, eu preciso estabelecer o sequenciamento. Bem, quanto produzir? Como é que se responde quanto produzir? Usando bom senso. Essa é uma das possibilidades, uma das alternativas. Usando bom senso, muitas vezes é possível determinar quanto produzir. Dados históricos também são e podem ser utilizados para estabelecer quanto produzir. O custo de preparação também é levado em consideração, ou seja, a quantidade de setups que eu preciso realizar. Então, dependendo da quantidade de setups que eu preciso realizar, eu vou poder, ou eu pelo menos deveria, determinar a quantidade ideal de ser produzida para levar em consideração essa quantidade de setup, porque afinal de contas, realizar setups tem custo. O custo de manter o produto em estoque, eu também preciso considerar, porque se, por exemplo, eu preciso manter, por questões de custo, muito pequenas quantidades de estoque, claro que isso precisa ser levado em consideração na hora de estabelecer quanto produzir. E claro, para levar em consideração tanto o custo com setup como o custo com estoque, nós temos o lote econômico de fabricação. Esse pode ser levado em consideração para estabelecer também a quantidade a ser produzida. Vamos entender de maneira gráfica. Uma outra pergunta que
temos que responder onde produzir, conforme eu já disse. Neste caso, a gente está tratando de alocação de carga. Eu tenho vários produtos para serem fabricados e a questão é para qual posto de trabalho, para qual setor, para qual fábrica, para qual unidade eu vou alocar esses produtos para serem fabricados. E aí nós temos duas maneiras de responder. Uma delas é através da ideia, da lógica do gráfico de Gantt. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa esse gráfico de Gantt. E nós temos o método da designação. O método da designação a gente vai ver como funciona nesta aula. Nesta aula a gente vai ver com detalhes como funciona quando se usa um método ou como funciona para usar o método da designação para estabelecer onde produzir, ou seja, para realizar a alocação de carga. E na aula 2, na segunda parte da aula de programação e controle de produção, nós vamos, só estou adiantando isso, estabelecer ou responder a pergunta em que ordem eu devo produzir. Qual é que é a sequência, o que produzir em primeiro, o que produzir em segundo, o que produzir junto e assim por diante. E para isso nós temos várias técnicas de PCP, entre elas tempo de esgotamento, menor tempo de processamento, data devidas, primeiro entrar, primeiro a sair, razão crítica, regra de Johnson, tudo isso a gente vai trabalhar com detalhe na aula ou na segunda parte da aula de programação e controle da produção. Muito bem. Em relação à quantidade que deve ser produzida, a gente já viu, se usa bom senso, se usa dados históricos, se usa solicitações do próprio cliente, se usa a ideia de lote econômico de fabricação, enfim. Então, para estabelecer a quantidade a ser produzida, claro que muitas vezes a gente precisa levar em consideração a capacidade de nossos equipamentos, nossas máquinas, mas a parte da programação e controle da produção, em que se estabelece a quantidade a ser produzida, normalmente a gente não tem tanto problema. Agora, quando é necessário dizer, responder aonde produzir, aí precisamos ter alguns cuidados. Então, vamos conceituar a alocação de carga, né, que define onde produzir. Basicamente, quando a gente trata de alocação de carga, a gente está falando de algo que objetiva designar as operações aos centros de processamento ou centros de trabalho com o menor custo possível, de processamento e de setup, de preparação de máquina. Tá? Então, se por exemplo, eu tenho vários produtos para serem, ou melhor, eu tenho, como aparece aí, um produto para ser fabricado, que é esse quadrado em azul, e eu tenho duas linhas de produção com características específicas, claro que muitas vezes só isso já define aonde eu devo produzir. Neste caso aí seria na linha 1, porque aí de forma gráfica eu procurei mostrar, esta linha já está preparada para produzir esse tipo de produto. Né? Então muitas vezes, claro, o bom senso também é bem-vindo. Mas, conforme já comentei há pouco em uma projeção, existem dois métodos de alocação de cargas. O método de Gantt e o método de designação, o método da designação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos primeiramente verificar como é que funciona o método de alocação de carga baseado na ideia de Henry Gantt. Ele surgiu esse método veja bem, em 1917 como uma ferramenta de programação. Ele é tão simples e tão fácil de ser utilizado que ele funciona até hoje, até nos dias de hoje. Basicamente, o que o programador faz? Ele tem uma matriz, essa matriz numa coluna ali na esquerda, como pode ser observado na projeção, existem registrados os diversos centros de trabalho e na parte horizontal os períodos. Então veja, esse gráfico de Gantt está nos mostrando várias coisas importantes aí. Tá? Ele nos passa várias informações. Por exemplo, o centro de trabalho A está dizendo ali que na semana 1 vai realizar a operação 1. Eu não sei que operação é essa. Pode ser a fabricação de um produto específico, não vem ao caso. Na semana 2, neste exemplo aí, o centro de trabalho A vai ficar a semana toda realizando o setup. Depois, na semana 3, ele vai realizar a operação 23. A operação 23 é um outro produto qualquer aí que ele vai fabricar, e assim por diante. Veja, está dizendo ali também que o centro de trabalho B na semana 1 não tem serviço. Está dizendo que o centro de trabalho D na semana 1 está em manutenção.
E, então, o gráfico de Gantt realmente ele é muito simples e nos dá um panorama do que é preciso fazer, do que está acontecendo, do que já foi realizado em nossa linha de produção. Veja que essa mesma matriz, essa mesma planilha que eu mostrei há pouco, para exemplificar o plano mestre de produção, ela também é uma planilha que serve para dar um exemplo real de gráfico de Gantt. Estão aí os produtos, os centros de trabalho, né? Veja que nós temos lá essa primeira matriz é do centro de trabalho A1, né? A segunda do centro de trabalho H2 e assim por diante. Cada uma delas, né, é um gráfico de Gantt e, como eu disse, é tão simples essa lógica, essa sistemática, que ela é usada até nos dias de hoje. Muito bem. Para alocar carga, ou seja, para distribuir cargas de forma que se consiga com isso minimizar despesas e maximizar lucros, existe, conforme já foi comentado, o método da designação. Esse método se caracteriza por uma sequência muito simples e repetitiva de passos e cálculos, são realmente bem simples, isso vai ser mostrado daqui a pouco. O método da designação também objetiva assinalar recursos para trabalhos que devem ser realizados. Esse é o objetivo do método da designação. Neste caso aí é importante conceituar recursos. Recursos, quando a gente está falando aí de recursos, a gente está falando de pessoas que existem dentro de uma organização, trabalhando, operando, produzindo, pessoas, máquinas, equipamentos e assim por diante. E quando a gente trata de trabalhos, a gente está se referindo a operações, a projetos que devem ser realizados, a tarefas, a atividades, enfim. Muito bem. Para a gente apresentar um método de designação, nada melhor do que um exemplo de alocação de carga. Então, vamos entender esse problema que nós temos aí para resolver. A gente tem uma empresa de engenharia que deve alocar 4 equipes, nesse caso aí são recursos, a 4 projetos. Neste caso aí os projetos são trabalhos. Tem algumas informações aí. Veja, as características de experiência e especificação das equipes fazem com que os tempos previstos para o término do projeto, né, e o tempo previsto para as atividades que elas realizam sejam diferentes entre elas. Então, por exemplo, vamos entender essa tabela que nós temos aí na projeção. A gente tem à esquerda 4 equipes, a equipe A, B, C e D, e nós temos 4 trabalhos que precisam ser realizados, o trabalho 1, 2, 3 e o trabalho 4. Muito bem. Observe que a equipe A, ela leva, ou pelo menos está previsto levar, 6 meses para realizar o trabalho 1. A equipe B, por exemplo, ela leva mais tempo, está previsto ali que ela leva 8 meses para fazer o trabalho 1. Já a equipe C e D, veja, é uma diferença tremenda. As duas levam apenas 3 meses para realizar esse trabalho 1. E assim, nós temos outras informações aí nessa tabela que, conforme já mencionado, varia, muda conforme o trabalho e conforme a equipe. Tá? Muito bem, para a gente resolver esse problema, o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer com que o tempo total de realização desse projeto de 4 trabalhos seja o menor possível. Agora, tem algumas observações importantes que precisam ser registradas. Né? Cada equipe pode fazer apenas um trabalho. Então, se a equipe A for fazer o trabalho 1, ela não vai poder fazer outro trabalho. E, claro, esse é o objetivo da solução deste nosso problema, o tempo total obtido com a alocação deve ser o menor possível. É claro que aquela tabela apresentada agora há pouco, ela é muito simples. São só 4 equipes e 4 trabalhos. Então a gente, na verdade, não precisaria nem aplicar o método da designação para encontrar qual seria a situação ideal. Agora, claro, numa situação real,
não vai ser normalmente assim tão fácil. Nesse caso aí, nós temos 11 equipes e vários trabalhos para serem realizados. Tá? Então, é só para mostrar que, de novo, ao verificar, ao visualizar aquela tabela ali há pouco, talvez você tenha a pergunta, né? Pô, mas isso dali não é difícil de designar, não precisa de nenhuma metodologia, de nenhuma heurística. Claro, ali não, porque é só um exemplo didático. Mas veja, se você tivesse diante de você uma situação como essa, aí provavelmente seria muito mais rápido, muito mais lógico usar o método da designação, que é um método que os computadores, que os softwares utilizam como base para resolver esse tipo de situação. Muito bem. Para aplicar o método da designação, 6 passos são necessários. São passos muito simples, né? Alguns pequenos cálculos precisam ser realizados, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Muito bem. Aí aparecem os 6 passos e, juntamente com cada passo, uma descrição de como é que ele precisa ser realizado. Eu não vou ler agora como realizar cada um dos passos. Eu vou realizando a solução daquele problema que a gente viu há pouco da empresa de engenharia, e na medida em que isso for ocorrendo, eu vou usar cada um desses passos no momento solicitado. Eu deixei essa projeção aí caso você queira utilizar, né? Nela aparecem todos os 6 passos. Muito bem, então vamos resolver. Nós temos ali na primeira linha o número 2 como sendo o menor número. Está ali em amarelo, eu coloquei em evidência para ficar bem claro essa informação. Então, na primeira linha, na linha 1, nós temos o número 2, na segunda linha o número 7, na terceira linha o número 13 e na quarta linha também o número 13. Então, parte do que é solicitado no passo 1 já foi feito. A gente já determinou em cada linha o menor número. O próximo passo agora, que é solicitado nesse passo 1, é subtrair de cada linha, né, o menor número. Então, observe, nós tínhamos lá na primeira célula da primeira linha o número 6, como o menor número da linha era o 2, esse número 6 passa a ser 4. O próximo número, né, seguindo para a direita, era o número 4, agora é 2. O número 2, lá em amarelo, veja lá na tabela lá em cima. O número 2, que era o menor número, agora, subtraindo o número 2 dele mesmo, nós temos o 0. E na última célula à direita, nós tínhamos o valor de 5 meses, agora a gente tem 3 meses. Era o valor 5, agora é o valor 3. Isso continuou sendo realizado no restante das linhas. Veja que é muito simples. Na segunda linha, o menor número era 7. Então, da esquerda para a direita, né? Observe lá a linha da equipe B. Nós tínhamos o número 8, logo o valor fica 1. Depois nós tínhamos o número 8, também o valor fica 1. No número 10, menos 7, nós temos 3. E 7 menos 7 nós temos 0. E assim por diante. Na verdade, está realizado o passo 1 do método da designação. Muito bem, o passo 1 acabou de ser realizado e esses são os novos valores da nossa matriz. O passo 2 diz o seguinte: subtrair de todos os números em cada coluna, veja, antes era linha, agora é coluna, o menor deles, de forma a gerar pelo menos um 0 em cada coluna. Olha o macete em vermelho, olha a dica em vermelho. Subtrair do menor número ele mesmo, e olha a dica importante, as colunas que já têm 0, que já possuem um 0, elas devem ser desconsideradas. Esse cálculo não será realizado nessas linhas. Muito bem, a única coluna que não tem 0 é a coluna relacionada ao trabalho 2, veja ali. Né? Neste caso aí, o menor número desta coluna é o número 1, ele está ali em cinza, e o que o método da designação, especificamente no passo 2, pede para fazer. Muito bem, é simples. Nós vamos subtrair de todos os números dessa coluna o número 1.
Então observe como é que ficou. Lá no trabalho 2, o primeiro número era 2, passa a ser 1. O outro número era 1, passa a ser 0, porque 1 menos 1, né, a gente também subtrai o menor número dele mesmo. Depois nós temos o número 2 passa a ser 1 e o número 6 passando a ser 5. Pronto, esses são os novos valores da minha matriz, né? E veja, nós já realizamos 2 passos do método da designação. Muito bem, passo 1 realizado, passo 2 realizado, vamos ao passo 3. O passo 3 diz o seguinte: traçar o número mínimo de retas horizontais e ou verticais. Veja que é indiferente. Pode ser horizontal, pode ser vertical. Pode ser uma e outra. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas enfim, o passo 3 diz traçar o número mínimo de retas horizontais e ou verticais de forma a, veja bem, cobrir todos os zeros gerados. Caso o número de retas seja igual à ordem da matriz, a ordem da matriz é estabelecida pelo número de linhas ou colunas, tá? Ou, desculpe, número de linhas e colunas. Nesse caso aí, é uma matriz 4x4. Bom, se o número de retas cobrindo todos os zeros for igual à ordem da matriz, passar para o passo 6. Caso contrário, passar o passo 4. Veja, tem uma dica ali. Traçar retas iniciando pelas linhas e ou colunas com maior quantidade de zeros. Muito bem, então vamos aplicar esse passo 3. Se a gente observar a nossa matriz, a nossa tabela, a nossa planilha na projeção, o que a gente observa? Qual é a linha ou coluna que tem o maior número de zeros? Bom, perceba que no trabalho 1, nós temos 2 zeros. Na coluna do trabalho 1, nós temos 2 zeros. Uma outra situação em que a gente tem 2 zeros é na linha da equipe B. Também temos 2 zeros nessa linha. Então, o que está dizendo o passo 3? Que, como estas são as linhas e colunas que têm o maior número de zero, é nestas que eu vou acabar traçando a reta cobrindo estes zeros. Como é que isso é feito? É muito simples. De novo, veja que eu poderia traçar a reta cobrindo todos os 2 zeros do trabalho 1, da coluna 1, ou da linha 2. Veja que é indiferente, né? Mas eu vou começar traçando uma reta, que é a reta número 1, cobrindo, né, os 2 zeros da coluna 1. Muito bem. Bom, mas ainda tem zeros para serem cobertos. Vamos continuar. Agora eu vou observando, né, que neste caso, depois de eu cobrir os 2 zeros da coluna 1, a linha com o maior número de zeros é a linha 2. Agora eu só tenho essa opção. Então é ali que eu vou traçar a minha reta. Tá ali, reta número 2, cobriu mais 2 zeros da linha 2. O que eu preciso ainda fazer, perceba, ainda tem um zero lá na coluna 3 ou na linha 1. Então veja que é indiferente, eu posso, para cobrir esse zero, traçar uma linha horizontal ou vertical. É indiferente. Vamos ver, eu escolhi aqui traçar uma linha horizontal. Observe que todos os zeros da minha matriz, da minha tabela, da minha planilha, foram cobertos. Então, eu fiz exatamente o que é solicitado no passo 3. Bom, eu consegui cobrir todos os zeros usando 3 linhas, 3 retas. Como a matriz é uma matriz 4x4, vamos observar o que diz ali, ó. Caso o número de retas seja igual à ordem da matriz, passar ao passo 6. Caso contrário, passar ao passo 4. Bom, se eu tivesse encontrado como número mínimo 4 dessas linhas, eu passaria ao passo 6. Mas eu consegui cobrir todos os zeros com 3 linhas. Nesse caso, eu vou passar para o passo 4. Muito cuidado aí, pessoal. Muito cuidado, muito cuidado. Porque, veja, se eu traçasse 4 retas, uma em cada coluna, eu cobriria também todos os zeros.
e teria 4 retas. Opa, mas aí eu posso passar para o passo 6? Não, porque tu acabou fazendo o exercício, a atividade e o método de forma errada. A ideia aí, veja bem, é conseguir, e eu sublinhei lá em cima para isso ficar bem claro, no passo 3, traçar o número mínimo. Tu tem que ter a preocupação de traçar o número mínimo de retas. Senão a atividade, o exercício, o processo da designação estará errado. Bom, neste caso, o número mínimo, conforme já foi comentado, foram 3 retas, não dá para passar para o passo 6, que é o último passo, eu vou ter que ir para o passo 4. Vamos ver o que diz o passo 4. Muito bem, vamos ao passo 4. O que diz o passo 4 do método da designação? Diz o seguinte: adicionar o menor número não coberto. Adicionar o menor número não coberto. Qual é o menor número não coberto da nossa matriz até então? Bom, o único número que não foi coberto pelas retas, e é o menor, é o número 1. Está ali sendo apontado pela nossa seta em vermelho. Muito bem. O que eu faço com esse número 1? Bom, eu vou adicionar esse menor número não coberto aos números que estão nas intersecções entre as retas. Bom, onde nós temos intersecção de retas? São 2 locais. Né? Nós temos uma intersecção lá no número 4, no valor 4, e uma intersecção no valor 1. Muito bem. Então vamos lá, vamos de novo. Adicionar o menor número não coberto, eu já descobri qual é o menor número não coberto, aos números que estão nas intersecções. Já descobri os 2 números que estão nas intersecções. Nesse caso aí é o número 4 e o número 1. Ao mesmo tempo, este menor número é subtraído de todos os números não cobertos pelas retas. E vejam, aí nós temos um macete. Subtrair do menor número, inclusive ele mesmo. E o restante da numeração, aquela numeração que é coberta pelas retas e que não está nas intersecções, essa se mantém igual. Então, vamos realizar aquilo que é solicitado então no passo 4. Muito bem, nós tínhamos definido que o menor número não coberto era o número 1, e o passo 4 está solicitando que esse número deve ser subtraído de todos os números não cobertos. Os números não cobertos são esses números em cinza. Então, olha como é que ficou a nossa matriz. Nós tínhamos ali os valores na tabela de cima, subtraindo o número 1 destes valores, nós temos os novos números lá embaixo, na parte cinza. Veja que o menor número era o número 1 e nós tivemos que subtrair esse número 1 dele mesmo. Então, encontramos um 0 a mais. Isso pode ser observado lá naquela parte com o fundo cinza. Então, está aí realizado parte do passo 2. Agora, nós ainda temos que levar em consideração os 2 valores que antes estavam nas intersecções, que é o número 4 e o número 1. E o passo 4 pede para que o menor número não coberto seja somado a esses 2 números. Então, o 4 passa a ser 5, o 1 passa a ser 2. Pronto, está aí realizado o passo 2 do método da designação. Veja que são passos muito simples, o que precisa realmente é prestar atenção e, claro, entender o que é solicitado no passo. Então já realizamos o passo 1, 2, o 3 e o 4. Vamos agora ao passo 5. A matriz que nós temos ali, pessoal, é a nova matriz. Veja, todos os zeros já alcançados, obtidos, estão ali. Esses são os valores da nossa matriz atualmente, depois de realizar o passo 1, 2, o 3 e o 4. O que é solicitado no passo 5? Bom, diz ali, traçar novamente o número mínimo. Atentem para essa informação, número mínimo. Se a gente se descuidar, acaba cobrindo os zeros com retas além da quantidade mínima. Então tem que cuidar muito. E se isso acontecer, quero reforçar aí a atividade, o valor obtido no cálculo, a solução do problema estará errada. Então, traçar o número mínimo de retas suficientes para cobrir todos os zeros gerados. Caso esse número mínimo seja igual à ordem da matriz, passar ao passo 6. Caso contrário,
repetir os passos 4 e 5 tantas vezes forem necessárias. A dica está ali em vermelho, traçar retas iniciando pelas linhas e ou colunas com maior quantidade de zeros. Então, veja que o que a gente vai fazer aí é a mesma coisa que a gente fez lá no passo 3. Então, primeira coisa que nós precisamos identificar é qual é que é a linha ou coluna, veja que é indiferente, que tem o maior número de zeros. Bom, vamos fazer um exercício muito simples aí. Observe que a linha 1, quantos zeros tem? Tem um zero só, lá no trabalho 3. A linha 2, relacionada à equipe B, ela tem dois zeros. Tem um zero no trabalho 2 e um zero no trabalho 4. A linha 3 tem um zero no trabalho 1, um zero no trabalho 2. E a última linha, a quarta linha, relacionada à equipe D, tem um zero no trabalho 1. Então, já deu para ver aí que a linha 2 e a linha 3, as duas têm dois zeros. Vamos verificar se não tem uma coluna com 3 zeros. Bom, poderia ter, aí nesse caso seria ali que nós traçaríamos a reta. Mas nesse caso não tem nenhuma com 3 zeros, nenhuma coluna com 3 zeros. Tem sim a coluna 1 com 2 zeros, a coluna 2 com 2 zeros. Aí as outras só tem um zero. Então veja, nós já sabemos que o maior número de zeros que pode ser coberto com uma reta são 2. Isso tanto pode acontecer na coluna 1 ou na coluna 2, como na linha 2 e na linha 3. Veja, é indiferente como é que eu faço isso. Bom, eu optei aí por, claro, primeiro cobrir as duas colunas com o maior número de zeros e depois eu cobri as outras duas, né? Terminando de cobrir os dois zeros que faltavam. Um zero na coluna 3, na coluna do trabalho 3, e um zero na coluna do trabalho 4. Poderia ser diferente? Sim, poderia. Observe que depois de eu traçar as duas retas lá, cobrindo os dois zeros da coluna 1 e os dois zeros da coluna 2, eu poderia traçar duas retas cobrindo, de forma horizontal, cobrindo os dois zeros restantes. Então veja que isso realmente não tem problema e não vai afetar no resultado. O que vai afetar no resultado é se forem traçadas retas a mais do que o número mínimo possível. Aí sim o resultado estará errado. Tem que cuidar muito, porque isso realmente acontece se o operador, a pessoa que estiver realizando o cálculo da designação, né, se enganar, ele vai acabar encontrando um valor que não o apropriado para aquela circunstância. Quando isso é feito por computador, não tem problema nenhum. Claro que quando a gente tem um grande número de equipes e um grande número de trabalhos, o computador, o software é o ideal. Mas quando nós temos matrizes com poucas linhas e colunas, a gente pode manualmente realizar o cálculo de alocação de carga sem problema nenhum. Não é necessário o uso de software. Mas veja que o software ele usa essa mesma lógica para encontrar a melhor solução, muito provavelmente. Bem, o que diz ali no passo 5 diz que se o número de retas que a gente usou para cobrir todos os zeros é igual à ordem da matriz, a gente deve passar o passo 6, que é o caso aí, não é, pessoal? Nós cobrimos todos os zeros usando 4 linhas, não tinha como cobrir com 3, nesse caso aí não tinha como cobrir com 3, então tivemos que cobrir com 4 linhas, e o que a gente vai fazer agora é ir para o passo seguinte e último passo, que é o passo 6. Muito bem, o passo 6 diz o seguinte: dadas as células em uma mesma linha, se apenas uma delas contiver um zero, assinalar o recurso ao trabalho correspondente e desconsiderar todos os zeros da mesma coluna do zero assinalado, até que todos os recursos estejam assinalados. E aí a dica, iniciar eliminando da matriz todos os demais números que não sejam zero. Veja, vamos começar fazendo isso, vamos começar fazendo a dica. A resposta, pessoal, se vocês prestarem atenção, ela está nos zeros. Então, todos os demais números não interessam. Então, vamos fazer isso. Vamos eliminar todos os demais números. Pronto. Nós temos aí
a nossa matriz, agora atualizada, sem os números que não são zeros, e a resposta está aí. Agora, antes de voltar a ler o que é solicitado no passo 6, vamos entender o que é que essa matriz está nos dizendo até agora. Ela está dizendo que o trabalho, ou melhor, que a equipe A, veja ali, está dizendo que a equipe A, até agora, pelos cálculos obtidos com o método da designação, a equipe A, ela só pode fazer em função do tempo que ela leva, daquelas características que são que existem entre elas, em termos de duração de tempo para fazer cada trabalho. A equipe A, veja que é isso que está dizendo ali, só pode fazer o trabalho 3. Esse é o trabalho que, se ela for fazer, ela vai conseguir o melhor resultado possível. Está dizendo ali também que a equipe B pode fazer o trabalho 2 e pode fazer o trabalho 4 também. Que a equipe C também, ela pode fazer o trabalho 1 e o 2. E está dizendo, vejam ali, que a equipe D, da mesma forma como a A, só pode fazer o trabalho 1. Muito bem, o que diz o método, pessoal? O que diz o passo 6 do método da designação? Diz o seguinte: se apenas uma delas contiver um zero, assinalar o recurso ao trabalho correspondente, que é bem o caso ali. Veja, como a equipe A só pode fazer o trabalho 3, ela vai ter que fazer esse trabalho, é isso que até agora o método está me dizendo. Então, o que eu faço? Muito bem, eu vou designar a equipe A para fazer o trabalho 3. Neste caso, é o que está sendo dito ali no passo 6, eu vou eliminar agora a linha A e a coluna do trabalho 3, porque a equipe A fazendo o trabalho 3 já está tudo resolvido. O trabalho 3 já tem quem faça e a equipe A, como cada uma só pode fazer um trabalho, vai realizar o trabalho 3. Muito bem. Agora o que sobrou ali visualizando a nossa matriz? Está dizendo ainda que o trabalho, a equipe B pode ser responsável pela execução do trabalho 2 e 4, que a equipe C pode ser responsável pelo trabalho 1 e 2, mas, veja ali, observe, está dizendo que a equipe D só pode fazer o trabalho 1. Se a equipe D só pode fazer o trabalho 1, é para ela que a gente vai designar este trabalho 1. Fazendo isso, né, veja que, como eu já tenho alguém para fazer o trabalho 1, com isso, a linha D, tá a linha amarelo, ela é desconsiderada, assim como a coluna 1. Muito bem, o que sobra aí? Pessoal, ainda está dizendo que a equipe B pode fazer o trabalho 2 ou o trabalho 4. É o que sobrou para mim, porque o resto já está designado. Está dizendo que a equipe B pode fazer o trabalho 2 e o 4. Mas, veja ali, está dizendo também que a equipe C, nesse caso, só pode fazer o trabalho 2. Esta é a melhor escolha, essa é a melhor situação de acordo com o método da designação. Então, o que eu faço? Vou, claro, designar o trabalho 2 para a equipe C. Tá? Bom, se eu designei o trabalho 2 para a equipe C, claro que o trabalho 2 não precisa ser realizado por mais ninguém. O que sobrou aí? Bom, sobrou o trabalho 4 para a equipe B. E está pronto o meu passo 6. Claro que o trabalho 2 não precisa ser realizado por mais ninguém. O que sobrou aí? Bom, sobrou o trabalho 4 para a equipe B. E está pronto o meu passo 6. Com isso, o que nós temos? Que a equipe A vai fazer o trabalho 3, a equipe B vai fazer o trabalho 4, a equipe C, pelo método da designação, vai fazer o trabalho 2 e a equipe D vai fazer o trabalho 1. Esta é a melhor performance possível neste caso aí. Muito bem, nós vimos como aplicar o método da designação, os 6 passos, num caso normal de uma matriz quadrada, ou seja, uma situação em que nós temos o mesmo número de trabalhos e equipes. Mas, e nos casos especiais? Normalmente,
a gente acaba se deparando com dois casos especiais. Quando a matriz não é quadrada, esse é um dos casos especiais, e quando a matriz ela tem valores maiores, ou seja, o que a gente pretende é descobrir qual é o melhor lucro, qual é o melhor rendimento e assim por diante. Então, a gente vai ter que fazer alguns ajustes na matriz de cálculo inicial para conseguir como resposta a melhor performance possível. Vamos começar tratando do caso de uma matriz não quadrada. Bom, de novo, matriz não quadrada significa que é diferente o número de linhas e colunas. Bom, algum recurso, neste caso, obviamente, não será alocado, ficará ocioso. Ou, claro, alternativamente, algum trabalho não será feito. O que se faz é muito simples. O que a gente precisa fazer é acrescentar uma linha ou coluna, dependendo do caso, fantasma. Sim, é assim que a gente chama. Nós vamos acrescentar uma linha ou coluna fantasma e vamos utilizar os valores tais para essa coluna fantasma que a alocação será feita somente em último caso. A gente vai ver como fazer isso daí. Muito bem, deixa eu mostrar um exemplo no caso de uma matriz não quadrada. Nós temos aí a matriz com 4 centros de trabalho e 3 trabalhos. O que a gente vai fazer aí? Muito bem, o que é solicitado é que se crie uma, neste caso aí, coluna fantasma. É isso que a gente vai fazer. Pronto, criamos uma coluna fantasma. E aí diz ali que o valor que a gente vai usar, ele tem que ser tal que essa tarefa, claro, não será alocada. Então, eu, neste caso ali, coloquei o número 13. Por quê? São 13 unidades de tempo. Nesse caso aí são dias. 13 dias. Veja que o maior número, o maior tempo que uma tarefa leva para fazer é 12 dias. Isso acontece ali no centro de trabalho D. Observe que o centro de trabalho D, ele leva 12 dias para fazer o trabalho 2. Então, o cuidado que eu tenho que ter nos valores que eu vou colocar na minha coluna fantasma é que este seja o maior valor da planilha. Nesse caso será o número 13. 12 já tem, então o maior nesse caso será o 13. Estaria errado se eu colocasse 14? Não. Se eu colocasse 200? Não. Desde que eu repetisse esse valor em cada uma das células. Então é indiferente. Eu coloco 12 porque, desculpe, coloquei 13 porque fica mais fácil, claro, realizar o cálculo. É simplesmente isso que se faz. Quando a gente tem uma situação que o número de linhas e colunas não é igual, a gente faz com que esse número seja igual usando uma linha ou coluna fantasma. Com isso, a matriz passa a ser quadrada e nós vamos realizar da mesma forma que eu acabei de mostrar os 6 passos do método da designação até chegar no resultado final. Claro que um dos centros de trabalho vai acabar ficando com a tarefa fantasma, ou seja, tu vai ligar para esse cidadão, para o responsável por esse centro de trabalho e vai dizer que desta vez nenhum trabalho, nenhuma tarefa ele vai acabar fazendo, né? Porque, veja, ele acabou sendo designado para fazer uma tarefa que não existe, que é a fantasma. Então, é simplesmente isso. E no caso de uma situação em que os valores que eu vou precisar da matriz são os maiores valores e não os menores. Veja que até agora eu apresentei situações em que o que se pretende é conseguir o menor número de meses, o menor prazo possível para realizar tarefas. Mas existem situações em que o que se pretende é conseguir o maior valor, o maior lucro, o maior rendimento. Então, ao invés de buscar o menor valor, eu preciso buscar o maior valor. Como é que se resolve isso? Bom, é muito simples. Precisa subtrair o menor ou o maior número, é indiferente, subtrair o menor ou o maior número da matriz dos demais. E isso precisa ser feito até que todos os valores fiquem negativos.
Muito bem, então vamos ver como se resolve esse caso aí, transformando esse tipo de matriz em uma matriz em que aí sim será possível eu usar o método da designação. Veja que, por enquanto, o que eu vou fazer aí é preparar a matriz para usar o método da designação. Ela não está preparada, já que o método da designação busca os menores valores. E o que eu quero aqui é justamente buscar os maiores valores. Então, eu comentei há pouco que eu escolhi os 200 reais como sendo o menor valor da matriz. Poderia utilizar o 400 reais, que é o maior, é indiferente, mas peguei o 200 e fiquei subtraindo ele até transformar toda a matriz positiva em uma matriz negativa. Então, veja, na segunda matriz de cima para baixo, os 400 reais que eu tinha passaram a ficar 200 reais, porque eu subtraí dos 400 os 200. Os 300 reais no lado direito passaram a ser 100, porque 300 menos 200 dá 100. Os 350 passou a ser 150, porque 350 menos 200 dá 150. E o 200 eu subtraio dele mesmo, já ficou zero. Continuando, né? O 200 na terceira matriz de cima para baixo, os 200 reais do centro de trabalho A para a tarefa número 1, os 200 reais passaram a ser zero. Na direita, os 100 reais menos 200 passou a ser menos 100, está ali em vermelho, já começou a ficar negativa a matriz. Os 150 menos 200 dá 50 reais negativo. Os 0 menos os 200 reais dá 200 reais negativo. E assim por diante. Agora veja que a quarta matriz, toda ela é negativa. Agora eu vou usar esses valores e com esses valores, muita atenção aí, com esses valores eu vou aplicar o método da designação e quando lá, encontrando zeros, eu chegar no resultado, eu vou buscar os valores iniciais, que são esses da primeira matriz. Então, é muito simples, não tem mistério nenhum. Muito bem, chegamos ao fim desta aula. Esta é a aula de Programação e Controle da Produção, é a aula número 1 de 2 aulas. E nesta aula o que a gente acabou trabalhando foram conceitos bem básicos, conceitos bem gerais, e trabalhamos um método conhecido como método da designação. Além do método de Gantt, que também serve para alocar carga, trabalhamos o método da designação com exemplos para que se tenha uma ideia de como é que funciona esse método da designação para a gente encontrar a melhor solução possível em termos de alocação de carga. Novamente, claro que existem softwares específicos para isso, né? Mas para uma situação em que tu tenha poucos centros de trabalho e poucos trabalhos para serem alocados, tu pode usar tranquilamente esse método da designação para resolver o problema. É isso, quero deixar aí o meu agradecimento pela sua atenção e até a próxima aula, a parte 2 de Programação e Controle da Produção. Um grande abraço.